Bom dia. Nós estamos na nossa quarta palestra, nosso quarto encontro juntos nesse contexto. Eu espero que de alguma forma tenha sido proveitoso os nossos 3 encontros anteriores. Eu sei que ontem nós exigimos um pouco de você, um pouco a mais, né? Depois da primeira palestra, a segunda palestra já um pouco mais tarde, e era justamente aquela que a gente trabalhava com bastante conceito, muita coisa abstrata, mas não se preocupe, além do material que vai estar disponível para você, além das gravações que em breve estará disponível para você assistir, hoje nós vamos repassar muito desses conceitos. Eu não estou tão interessado em introduzir coisas novas, mas nós entendemos melhor o que nós já ouvimos, como que ele é exercido em prática, ok? Então nós vamos agora construir em cima dos conceitos que nós já vimos, a prática tanto da gratidão, que vem de um coração contente, como o desenvolvimento de um coração grato, tá bom? Tamo junto? Tá assim, ó, tamo junto? Legal, tamo junto. Muito bom, o que nós já vimos até agora? O que nós já vimos até agora? Uma definição de contentamento, extraída do livro O Segredo do Contentamento, que diz que o contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Sobre o contentamento, nós vimos que ele é um aprendizado. Logo no nosso primeiro encontro, nós vimos que o contentamento é um aprendizado. Ninguém nasce naturalmente contente. Precisa ser aprendido, precisa ser exercitado. Você deve crescer numa atitude intencional para com o contentamento. Daí nós vimos então a importância de aprender de Cristo, e aprendemos tanto no que nós cremos, quanto o que nós vivemos, quanto o que nós exercitamos. Pense sempre a sua caminhada cristã, não só no aspecto do contentamento, mas em todos eles, como algo que você deve crer e algo que você deve exercer. O verdadeiro crescimento cristão vai envolver aspectos confessionais, algo que nós cremos, tanto quanto nós vivemos. É o conhecimento da verdade segundo a piedade. É o que nós estamos estabelecendo juntos aqui. O contentamento ele é exercido em todas as circunstâncias. As circunstâncias vêm do Senhor e as circunstâncias servem o propósito do Senhor. Quando entendemos isso e colocamos nossos olhos fixos em Cristo Jesus, entendendo que como Criador e Redentor, Ele é a chave do mistério, do segredo, do contentamento, nós desenvolvemos contentamento em toda e qualquer circunstância. Eu espero que isso tenha sido libertador para você. É possível estar contente em circunstâncias desfavoráveis, desconfortáveis, porque a razão do nosso contentamento está acima de todas elas. É Cristo Jesus que governa, orquestra todas elas para o seu bom propósito e para o nosso bem. Amém? Vimos também o contentamento e gratidão, o relacionamento entre os dois. A condição de um coração contente é visto num comportamento de gratidão. A gratidão flui de lábios de um coração contente. Um coração descontente tem uma atitude de murmuração. Nós vimos que a murmuração não é um pecado trivial. Não é um pecado trivial. Nós vimos 5 características da murmuração, 3 relacionados à sua natureza e 2 relacionados aos desdobramentos disso em termos de testemunho cristão. Então a murmuração, além de não ser trivial, a murmuração não é, isso só me afeta, é um problema meu. É um problema nosso, porque o testemunho do Evangelho está em jogo. Obviamente que, se você está seguindo o meu raciocínio, você já viu que existe espaço para que nós nos exortemos uns aos outros, para mantermos um coração grato, não murmurador, porque nós estamos defendendo a fé evangélica, nós estamos defendendo o Evangelho, no meio de uma geração pervertida. Lembra disso? Filipenses 2, 14 a 16.
Nós terminamos a nossa palestra sobre murmuração, trazendo como que cada um dos aspectos da murmuração encontra esperança no Evangelho. Se a murmuração é um problema da cobiça do coração, nós servimos um Cristo que é especialista em transformar corações. Quanto mais contemplamos o sacrifício de Jesus em nosso favor, cresce em nós o desejo de viver para agradar ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. A murmuração não enxerga o cuidado do Senhor, mas é a cruz de Cristo que nós vemos o cuidado último do Senhor para com os seus filhos. A cruz de Cristo, túmulo vazio, bendita esperança. O preço está pago, Jesus gritou, está consumado. Sua murmuração levou Jesus para a cruz e o túmulo vazio diz que você está liberto do poder da murmuração. A murmuração é contra Deus? O Evangelho nos diz então que Cristo nos trouxe paz. Se a nossa murmuração é hostil para com Deus, se a nossa murmuração revela que nós somos amigos do mundo e nos tornamos inimigos de Deus, é o que diz Tiago capítulo 4, o Evangelho nos traz paz. Paz com Deus, em Cristo Jesus. A murmuração produz desunião no nosso meio, e é o Evangelho que cria a união. Quanto mais contemplamos as belezas do Evangelho, as pérolas do Evangelho, mais convictos nós estamos de que Deus fez de nós um novo homem. Esse novo homem corporativo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde não há distinção entre judeus, gentios, homem, mulher, escravo, livre, solteiro, casado, somos um. Somos um em Cristo Jesus, a união por meio do Evangelho. A murmuração afeta nosso testemunho, então mais uma vez o Evangelho nos chama ao arrependimento. A desenvolvemos um coração grato, que sim mostra o contentamento que só Cristo pode dar. Na nossa palestra de ontem à noite, nós vimos uma definição funcional de gratidão. Quando nós nos deparamos com alguns mandamentos do Novo Testamento, sede agradecidos, ponto final. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor, ponto final. Condições, circunstâncias não são mencionadas e nós temos mandamentos absolutos de gratidão. Como é possível isso? Apenas quando nos curvamos diante do Senhor Jesus Cristo, Criador e Redentor de todas as coisas. Então, gratidão, viver um estilo de vida grato, é um estilo de vida marcado pelo reconhecimento privado, particular sua, e público, no contexto de igreja, com testemunho falado, gratidão envolve palavras, e vivido da obra de Jesus na criação e redenção. Todo e qualquer desenvolvimento de virtude cristã é uma resposta à obra de salvação de Jesus Cristo. Antes então de entrarmos efetivamente no tema de hoje cedo, o primeiro tema de hoje cedo, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 15. Eu vou ler o 9 e o 15. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Se a sua tradução é igual à minha, ela coloca uma dúvida: o que é esse estar presente, estar ausente? O contexto nos diz que presente no corpo, eu estou ausente do Senhor, ausente do corpo, eu estou presente com o Senhor. Quando que eu estou presente no corpo? Quando eu estou vivo. Quando que eu estou ausente do corpo? Quando eu estou morto. Ausente do corpo, eu estou presente com o Senhor na glória. Quando eu estou presente no corpo, eu estou ausente do Senhor aqui na terra. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Nos esforçamos, quer vivos, quer mortos, para sermos agradáveis ao Senhor. O apóstolo Paulo usa os dois extremos da vida, a vida e a morte, para colocar tudo que tem entre eles com o único objetivo, ser agradável a Deus. Ele quer ser agradável a Deus com tudo. Seja você na igreja, seja você na conferência singular, seja você no trânsito, seja você em relacionamentos difíceis, ser agradável a Deus é o objetivo do cristão. Por quê? Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu por você, para que você não viva mais para você mesmo, mas viva por aquele que morreu e ressuscitou por você. O momento em que você confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe um novo propósito de vida. Não mais viver para si mesmo, não mais andar como andam os gentios, guiados apenas pela sua cobiça,
numa vida de descontentamento e murmuração. O objetivo agora é viver para o Senhor, numa vida de contentamento e gratidão. Ok? Diante disso, então, lembrado que nós vimos nas 3 primeiras palestras e do que o versículo 15 de 2 Coríntios 5 coloca para nós, eu convido você, mais uma vez, buscarmos ao Senhor em oração. E aí nós vamos entender um pouco mais sobre a prática de tudo aquilo que nós estamos falando. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor pedindo graça e misericórdia para vivermos o que já ouvimos. Não é suficiente, ó Deus, enchemos nossa cabeça de informação. Não é isso que o Senhor planejou para o seu povo. Mas o Senhor planejou sim o conhecimento da verdade segundo a piedade. Transforma-nos, Senhor. Dá-nos um coração grato, contente, mostrando a Deus para essa geração pervertida que não conhece o Senhor, a razão de uma esperança que transcende circunstâncias. O mundo precisa ver pessoas, sozinhas talvez, mas satisfeitas num relacionamento íntimo com o Senhor, inseridas, ó Deus, no corpo de Cristo em perfeita comunhão, mostrando a Deus que existe contentamento em Cristo Jesus. O mundo precisa ver pessoas, ó Deus, que sofrem sim provações. Não ignoramos, ó Deus, a dor das tribulações, provações que passamos. Mas o mundo precisa ver uma esperança que transcende tudo isso. Transforma-nos, ó Deus. Dá-nos um coração contente, grato. No nome de Jesus. Amém. Palestras 4 e 5, então, no nosso primeiro tempo juntos aqui, nós vamos ver a prática da gratidão contente. O que é essa prática da gratidão contente? Vamos tentar trazer, não só em conceitos abstratos, mas mais para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. O que significa esse estilo de vida grato, esse estilo de vida contente, tanto no âmbito privado quanto público, tanto naquilo que eu falo quanto no que eu vivo. Para começarmos a sair daqui com alguns propósitos, algumas resoluções de viver para o Senhor de uma forma contente e agradável. E no segundo momento nós vamos entender um pouco mais de como desenvolvemos um coração grato e contente. Tanto no ponto de partida em termos de arrependimento, como também de sustentação desse coração grato por meio das disciplinas espirituais. É vital isso. E nós vamos ver como isso se encaixa na construção de um coração contente, de um coração grato. A prática, então, da gratidão contente. E como nos outros dias, perguntas. Você é contente e grato? Puxa, Sasha, a partir, desde que começou, já estou convicto que não, estou convicto que eu preciso crescer nisso, mas onde você vai ficar torturando a gente com essas perguntas, né? A resposta, obviamente, se você é grato ou contente, só pode ser duas, ou sim ou não. Quando nós começamos com um então, eu já sei. Então, na verdade, é não, a resposta é não. Quando nós começamos a enrolar, a resposta é não. Ou a resposta vai ser um convicto sim, tenho crescido em contentamento, tenho crescido em gratidão, ou nós estamos no não. Em cima do muro é não. Não tem PSDB na vida cristã, ok? Não existe isso. Não existe esse conceito de centro, estou em cima do muro, ou você está sim, ou em cima do muro e não. Junto, eles estão juntos nisso, ok? Você vive a plenitude da gratidão, essa gratidão contente, essa gratidão, esses lábios que louvam o Senhor, um coração contente, né? Mais uma vez a resposta é sim ou não, sim ou não. Agora a resposta sim ou não tem como a gente fugir disso, né? Vai ser baseado em coisas que você faz ou deixa de fazer. Talvez você responda, sim, eu sou grato a Deus, eu estou contente em Deus porque eu faço XPTO. Sim, eu sou grato a Deus, eu tenho um coração contente com Deus, porque eu deixo de fazer YXZ. Eu não sei, nós estamos falando de coisas que nós fazemos e coisas que nós deixamos de fazer. Eu acho que neste momento, eu espero que já esteja claro, que antes de tudo nós estamos falando de uma atitude de coração. Agora, o que você faz em termos de comportamento flui do seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida, Provérbios 4, 23. Então, o que nós fazemos
é um indicador de uma condição de coração. E nós temos que nos atentar para isso. Num certo sentido, então, se atentar para o que eu faço ou deixo de fazer, para uma avaliação de um coração contente ou não, não é necessariamente errado. A grande questão é, nossas respostas a essas perguntas estão de acordo com a prática bíblica de gratidão e um coração contente? Porque se você está dizendo sim, eu estou crescendo num coração contente, eu estou crescendo num coração grato, precisa estar alinhado com o que a Bíblia diz, que são as manifestações externas de um coração grato e contente. De um coração grato e contente. Como que é a prática, então, da gratidão? Mais uma vez, e aqui é que nós vamos nos sobrepor um pouco nas palestras anteriores, o que causa gratidão na palavra de Deus, quais são as reações de gratidão descritas na palavra de Deus, em que contexto que elas ocorrem, como podemos crescer no estilo de vida grato. O que é um estilo de vida grato? Quais os compromissos que precisamos assumir? E como poderemos reconhecer um crescimento de gratidão em 2017 para 2018? Eu sei que 2017 ainda pode ser que esteja no começo, mas passa assim. E eu espero que na conferência do ano que vem, quando você se reencontra com amigos que você fez essa semana, esse final de semana, você seja capaz de dizer, sim, eu cresci em contentamento, eu cresci em gratidão, porque preenche a lacuna. Nós precisamos de termômetros palpáveis, concretos, de enxergar este crescimento. Às vezes nós nos perdemos, obviamente, nisso, porque quando nós estamos conosco mesmo o tempo todo, é difícil de perceber crescimento. Então entenda, né? Às vezes nós olhamos para algumas crianças e custa enxergar que, puxa, elas cresceram. Elas cresceram. Eu olho para o meu filho mais velho e parece que ele nasceu daquele tamanho. Até que quando eu paro e olho algumas fotos antigas de 2, 3, 4 anos atrás, ele cresceu. É necessário, por vezes, pararmos e enxergarmos o que o Senhor já fez em nós, está fazendo em nós. E óbvio que isso não vai ser meramente uma jornada individual, mas aí a importância do corpo de Cristo, afirmando evidências da graça de Deus na sua vida. Aliás, a importância de palavras de afirmação, não bajulação, mas afirmação. O apóstolo Paulo faz isso constantemente. Palavras de afirmação, evidenciando o crescimento, mostrando e apontando o caminho certo. Segura-se aqui, vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4. Para que você não me entenda mal com as palavras de afirmação, não estou dizendo há poder em suas palavras, saia declarando, não tem nada disso, né? O que eu estou dizendo aqui é que o apóstolo Paulo tinha olhos treinados em procurar a graça de Deus, e quando ele a enxergava, ele apontava. Isso tem um efeito didático, isso tem um efeito encorajador, isso traz esperança para quem ouve. Didático porque está afirmando o caminho certo, está afirmando o caminho certo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 1? Façam o que vocês já estão fazendo. Ele está dando palavras de afirmação. Um efeito didático, você recebeu a palavra que eu lhe instruí, continue nela, continue nela. Na sua interação com o corpo de Cristo, um irmão chegado, uma irmã chegada, tem que ter acesso à sua vida a tal ponto de dizer, eu tenho visto você crescer em gratidão. Talvez eu veja isso na sua perseverança em oração, talvez eu veja isso no seu serviço cristão, talvez eu veja isso na forma como você tem crescido no trato amoroso com os irmãos em Cristo. Eu não sei, alguém precisa de acesso à sua vida para dizer para você que você está no caminho certo. Isso só é possível quando essa outra pessoa também permite o acesso à vida dela, para que ambos estejam mutuamente buscando o Senhor. O apóstolo Paulo continua no versículo 10 do mesmo capítulo. Na verdade,
estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. O apóstolo Paulo afirma o caminho certo e ele exorta e encoraja os irmãos de Tessalônica a perseverarem no caminho. Você precisa de irmãos e irmãs ao seu redor que são capazes de afirmar o caminho e ajudar você no crescimento de um coração contente e grato. Que vão olhar para você e falar assim: irmão, irmã, eu tenho visto nos últimos meses você crescendo em gratidão, numa alegria contagiante, isso ministra ao nosso coração. Nós sabemos que você passa circunstâncias difíceis, nós temos orado por você e temos visto as palavras do apóstolo Paulo na maneira como você vive. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos disso, precisamos receber isso, precisamos falar disso. Nós precisamos de instrumentos bíblicos que nos ajudem a ver o progresso da nossa fé. Cristo em nós. Cristo em nós. E o objetivo agora nessa primeira palestra da manhã é justamente isso. Pegar tudo o que nós falamos ontem à noite e traduzir em ações práticas, a fim de que nós podemos dizer, na terceira conferência singular, nós crescemos em gratidão, nós crescemos em contentamento. Por quê? Porque nesse último ano eu vi isso. Eu vi lutas, mas eu vi o Senhor me levantando. Eu vi o Senhor vendo que a cada tropeço se tornaram mais espaços, eu era mais rápido em me arrepender. Eu vejo a graça de Deus agindo no meu coração, eu vejo a graça do Senhor agindo ao meu redor. Nós precisamos disso. Isso enche o nosso coração de esperança e evita que a sua vitalidade espiritual seja drenada por circunstâncias desconfortáveis. Bom, dito isso, algumas outras considerações sobre gratidão. A palavra de Deus menciona gratidão, grato, ações de graça e até mesmo agradável, como termos debaixo desse mesmo campo semântico dos principais termos que expressam o conceito por trás da gratidão. Às vezes o conceito de gratidão é expresso simplesmente como ter graça. Eu sou grato, eu tenho graça. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. O apóstolo Paulo, quando ele reflete sobre o seu próprio testemunho, ele diz: sou grato, eu tenho graça para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então nós vamos olhar algumas dessas aparições, construindo uma visão prática de gratidão, porque nós sabemos do perigo de uma compreensão meramente popular, que leva em consideração esse sentimento de dívida, é meramente uma emoção. Então nós precisamos olhar agora para uma grande gama de textos bíblicos e identificar o que é a prática da gratidão, dando a você elementos para que em 2018 você saiba avaliar se você cresceu em gratidão, se seu coração está crescendo em contentamento por coisas por termômetros de coisas que você faz ou deixa de fazer. Ok? Vamos lá, gratidão é um estilo de vida crescente baseado na graça recebida. Sem novidades, nós vimos isso ontem. Gratidão é um estilo de vida crescente baseado na graça recebida. A graça recebida é a base das ações de graças. Nós lemos ontem 2 Coríntios 4,15, ele vai ser projetado aqui, para que mais uma vez a gente se atente a alguns aspectos do que o apóstolo Paulo simplesmente assume como conceito de gratidão e na prática da gratidão. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. A graça recebida é a base de ações de graças. Nós vamos ver isso daqui a pouco, mas como é importante uma vida de gratidão, como combustível para ações de graças, em que outros recebem e vai ser um efeito dominó. Quanto mais grato eu sou, mais ações de graça eu produzo. E nós sabemos que ações de graça está ligado com a glória de Deus. Lembra isso? Gratidão, doxologia. Então, quanto mais ações de graça surgem no nosso meio, mais Deus é glorificado no nosso meio. Deus é glorificado com corações progressivamente crescentes em graça, em ações de graça.
A gratidão é o estilo de vida crescente baseado na graça recebida, e é possível e um dever crescer em gratidão. Nós vimos a importância que ações de graças têm na Epístola aos Colossenses, onde o apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo como Criador, Redentor. Ações de graça a Ele porque Ele é Criador, ações de graça a Ele porque Ele é Redentor. E lá nos versículos 6 e 7 do capítulo 2, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, como é que eu sei que eu estou crescendo num coração contente? Como é que eu sei que eu estou crescendo num estilo de vida grato? Porque eu me exponho à graça de Deus. Eu me exponho à graça de Deus. Eu tenho crescido em me expor à graça de Deus, onde a graça de Deus se torna manifesta. A graça de Deus se torna manifesta na pregação da palavra. Você é alguém que se expõe à graça de Deus por meio da proclamação pública das Escrituras, a pregação da palavra. É um meio de graça, é o meio pelo qual você recebe mais da graça de Deus, e baseado nessa graça recebida, um estilo de vida gratidão cresce. Pessoas ingratas são pessoas que não se expõem aos meios de graça, e um deles a pregação da palavra. Eu não estou dizendo se você senta no domingo e tolera um sermão, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo se você senta para ouvir a pregação da palavra. Porque nessa altura do campeonato eu já estou convicto de que pregação não se trata de um monólogo. Talvez seja um monólogo audível, mas nós estamos lidando constantemente com resistências, com conversas que você tem dentro da sua cachola, a cada declaração que é feita, ou você escuta algo e fala, fascinante, quisera que tal pessoa estivesse aqui. Pastor, prega, porque essa irmã aqui precisa ouvir isso. Continua pregando, pastor, porque aquele fulano ali precisa ouvir isso. Ou então, pastor, de novo essa ladainha. Nós estamos cansados de ouvir isso. Pastor, vira o disco. Pastor, nada a ver. Pastor, não é isso que fulano diz. Então existe uma interação. A grande questão, eu não estou falando para você simplesmente abaixar suas defesas. Eu não estou simplesmente para que você não tenha um senso crítico. Eu estou dizendo para você, você está buscando ouvir a palavra de Deus, a qual você recebe a graça de Deus e vai crescer no estilo de vida grato. Em 2018 você vai poder dizer, eu cresci com um coração contente, eu cresci com um coração grato, porque eu me expus mais à pregação da palavra de Deus, eu me expus mais à comunhão com os irmãos, eu me expus mais a ministérios da palavra particular entre os irmãos, em que você recebe da graça de Deus e cresce com um estilo de vida grato a Deus. Gratidão é um estilo de vida crescente baseado na graça recebida. Porque o ponto não é simplesmente ouvir um sermão, o ponto não é simplesmente ouvir um irmão aconselhando você, ou participar da vida do corpo, mas esses são os meios pelos quais você conhece a suprema graça recebida, o sacrifício de Cristo Jesus. E aí eu sei que a luta é grande, né? Porque não é toda pregação que você deve ouvir. Tem algumas que você não deve ouvir. Qual é aquela que você deve ouvir? Aquela que expõe a majestade e a glória do Senhor Jesus Cristo, revelada nas Sagradas Escrituras. Essa é a pregação que você deve ouvir, buscar. Não é todo conselho dos irmãos que você deve ouvir. Vamos ser sinceros, honestos e francos, no nosso meio tem mexeriqueiros, no nosso meio tem fofoqueiros, no nosso meio tem iracundos, todas elas pessoas que a Bíblia diz para você evitar e passar longe. Mas você deve procurar relacionar-se com pessoas que vão lembrá-lo do Senhor Jesus Cristo. Gratidão, então, é o estilo de vida crescente, baseado na graça recebida. A gratidão é uma expressão de reconhecimento de algo ao nosso redor. De algo ao nosso redor. Eu sei que ontem nós batemos muito firmes contra uma compreensão popular de gratidão, e eu não quero que você vá para um extremo que dizendo, olha, agora eu não sou mais grato por nada que ninguém faz. Tudo Jesus. Jesus usa pessoas. Jesus usa pessoas.
E a nossa gratidão expressa a pessoas, porque nós sabemos que há um Cristo por trás dela, maior e soberano, orquestrando o universo. É o reconhecimento de que nós vemos a boa mão do nosso Senhor. Gratidão é uma expressão de reconhecimento de algo ao nosso redor para o nosso benefício circunstancial. Por exemplo, Ananias e Tértulo acusam Paulo diante de Félix, reconhecendo os feitos do governador sempre e por toda parte, e isto reconhecemos com toda a gratidão. É óbvio que trata-se da parte de um discurso meio político, meio bajulador, mas o conceito de gratidão está aí lançado. O reconhecimento de algo para o seu benefício circunstancial. Talvez algum irmão tenha lhe abençoado, inclusive para você estar aqui, é esperado gratidão a Deus, porque usou esse irmão, e não é errado, muito pelo contrário, você expressar essa gratidão àquele que foi instrumento para isso. Ou agir do Senhor para o nosso benefício pessoal, pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus. O apóstolo Paulo constantemente faz isso, principalmente nas introduções da sua carta, em que ele reconhece evidências da graça de Deus na vida desses irmãos. É fascinante isso. Eu sempre fico boquiaberto ao pensar a diferença de tom entre 1 Coríntios e Gálatas. Não sei se você já se atentou para isso. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, nos 2 primeiros capítulos, eu acho que é pejorativa essa rasgação de seda, não é isso que o apóstolo Paulo faz, mas ele procura evidências da graça de Deus na igreja de Corinto. Dou graças a Deus, porque em vocês não falta nenhum dom. E ele louva ao Senhor, vendo evidências da graça de Deus na vida desses irmãos. Mas o curioso é que o apóstolo Paulo sabia que ele haveria de escrever o capítulo 5. Ele está louvando a Deus pela vida desses irmãos, sabendo que lá no meio deles tem um fulaninho dormindo com a madrasta. Ele escreve Coríntios sabendo do capítulo 6, de que naquela confusão toda lá, tinha irmão colocando o outro irmão na justiça, no pau. Ele escreve isso sabendo da confusão que eles tinham sobre questões sexuais, 1 Coríntios 7. A confusão sobre sacrifícios de carne a ídolos, e se pode ou não comer, 1 Coríntios capítulo 8. Ele escreve isso sabendo da confusão que tem sobre dons, capítulos 12 a 14. A confusão que tinha sobre ceia do Senhor. Ele sabe de toda uma bagunça que tem dentro da igreja, mas ainda assim, ele é capaz de ver evidências da graça de Deus na vida dos irmãos. Por vezes, a nossa falta de enxergar evidências da graça de Deus na vida de irmãos tem muito mais a ver com o foco em problemas do que no Senhor. E você vai enxergar aquilo que seus olhos são treinados para ver. Se você é treinado para enxergar a graça, você vai enxergar a graça de Deus na vida da igreja. Mas se você é treinado para apontar problemas, o próprio auditor eclesiástico, consultoria eclesiástica, né, você só vai ver os problemas da igreja. E o apóstolo Paulo enxergando evidências da graça de Deus. Mas essas evidências da graça de Deus, ele sabe que estão atreladas à manifestação máxima da graça, o Evangelho. E é por isso que em Gálatas ele não demora nem um capítulo para chamar todo mundo de anátema. Para e pensa agora a igreja dos Gálatas. Você tem Pedro lá, você tem Tiago e alguns da parte dele. Você tem uma igreja onde não tem alguém dormindo com a madrasta, não tem irmãos colocando uns aos outros no pau, não tem confusão com relação à comida sacrificada a ídolos, mas tem gente tocando na evidência máxima da graça. E o apóstolo Paulo vai na jugular. Seja anátema. Quão treinados são seus olhos para enxergar a graça de Deus. Esse reconhecimento de algo ao nosso redor vai ser produto, então, do número 1. Esse estilo de vida grato, baseado na ação de graça recebida, quanto mais da graça do Senhor Jesus Cristo você conhece, se expondo aos meios pelos quais você recebe a graça de Deus, vai treinar seus olhos para ver evidências da graça de Deus no meio da igreja. A gente precisa disso, porque viver no contexto de uma igreja local pode ser, por vezes, desanimador. Vamos ser bem honestos? Pode ser desanimador. De novo essa história. Estão falando mal de mim de novo. Ela está fofocando de novo. Nós vamos brigar de novo por isso. Mas treine os seus olhos para enxergar a graça de Deus
E o que você vai ver? De novo o Senhor mostrou sua graça para conosco. De novo o Senhor foi paciente conosco. Nós tropeçamos na mesma coisa e o Senhor mais uma vez não mandou fogo do céu. Tem confusão no nosso meio. De novo o Senhor se mostrou longânimo, graças a Deus por isso. Senhor, olha a nossa condição e mais uma vez somos lembrados que Cristo Jesus veio justamente por causa disso. É uma maneira diferente de enxergar a mesma coisa e sair com uma atitude muito diferente, de gratidão, porque você está enxergando evidências da graça de Deus, que não nega os problemas. De novo, é bem diferente da teologia da Mary Poppins, né? Em que a gente simplesmente nega as realidades, não é isso, mas nós vamos encará-las de uma forma diferente. A gratidão, pode ser meio óbvio isso, mas um termômetro importante para você, lembre-se, gratidão é expressa com palavras. Gratidão é expressa com palavras. Então, uma ênfase exagerada no estilo de vida grato privado, não vai lhe servir para avaliar se você cresce em gratidão. Porque gratidão deve ser expressa em palavras. Palavras a Deus e, obviamente, uns aos outros. 1 Coríntios 14, 16, nós lemos esse versículo ontem. E se tu o bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois de tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Pessoas não crescem em ações de graça se você não expressar sua gratidão. Às vezes a gente participa de pequenos grupos de comunhão, e aí surge aquele constrangimento, ninguém se olha, quando está aberto para dar testemunhos. Já passou por esse constrangimento eclesiástico? Vamos abrir para testemunhos ou para alguém compartilhar alguma coisa. De duas uma, ou fica aquele silêncio constrangedor, ninguém fala nada, então vamos só orar, ou as mesmas pessoas falam sempre. Não é? Tá, fulano está no grupo, com certeza alguém vai falar alguma coisa, vai falar alguma coisa. E aí você deixa de falar algo que pode gerar ações de graça no nosso meio. Se o Senhor está fazendo algo na sua vida, você deve falar. Gratidão é expresso em palavras. Você precisa falar. Não, as pessoas vão achar que eu estou me achando. Ninguém vai achar nada que você está se achando. Se alguém achar que você está se achando, é pecado da pessoa. Mas se veio de gratidão do seu coração, você precisa falar, precisa ser expresso em palavras. Mas por vezes nós retemos isso e deixamos de abençoar pessoas ao nosso lado. Não crescemos em gratidão, porque não expressamos em palavras. Essa gratidão expressa em palavras é o oposto da imoralidade. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Palavras de gratidão são opostos de palavras de duplo sentido, são opostos de palavras de caráter e conotação sexual. Quando nós usamos palavras de duplo sentido, nós estamos deixando de expressar gratidão. O que nos leva a entender que imoralidade sexual está para a cobiça, assim como gratidão está para contentamento. Se nós formos olhar de novo aquele nosso quadro, sobre a condição do coração, contente, gratidão, descontente, murmuração. Um coração descontente, nós já sabemos que uma da razão do descontentamento é a cobiça. Um coração cobiçoso vai ter uma manifestação de comportamento em imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Por vezes nós achamos que o contrário da impureza sexual é a abstinência. Eu não pensar em nada. Não é esse o contrário da imoralidade sexual. E por isso muitos não experimentam vitória. Porque o contrário da cobiça, quando eu quero só algo para mim, eu quero algo para mim, eu quero algo para mim. É por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 2, o apóstolo diz, anterior a esses dois versículos, andar em amor. Andar em amor. Alguém que cresce com o coração contente, o espírito amoroso, é alguém que está blindando seu coração contra a imoralidade sexual. Porque ele não mais cresce em cobiça, mas em contentamento e andando em amor. Ao invés de procurar algo para mim, eu vou procurar algo para servir pessoas, amar a Deus e servir pessoas.
Então, gratidão na prática tem a ver com palavras. É um estilo de vida crescente, baseado na graça recebida. É expressão de reconhecimento de algo ao nosso redor. É expresso com palavras. E gratidão é uma ordem cumprida com ações de graças. Com ações de graças. Coisas que passamos a fazer que redunda gratidão a Deus. Olha só que interessante quando ações de graça é aliado com perseverança em oração. Você já fez propósitos, resoluções de ano novo para crescer em oração? Eu acho que não tem nenhum cristão legítimo que não tenha necessidade de crescer em oração. Está aí uma prática difícil de crescer, talvez não seja a sua experiência, mas certamente é a minha. Difícil de crescer e que parece que eu faço resoluções, a gente se propõe a fazer e começamos bem, falhamos. Talvez você desenvolva um método para crescer em oração. Já sei, eu vou escrever num diário as minhas orações. E aquilo funciona uma beleza por algumas semanas. E de repente, você se perde, ok? Tem pessoas se identificando, confessando aqui comigo, né? Aí depois você desenvolve um outro sistema. Eu vou orar em voz alta no trânsito. E você ora em voz alta e aquilo nutre a sua alma de tal forma por alguns dias, até você ver alguma pessoa do lado do trânsito olhando para você com aquela cara de, que doido é aquele. Aí você fala, não, tudo bem, eu quero ser crente, eu quero ser piedoso, mas não maluco, né? Então deixa, aí aquilo deixa de funcionar por outras razões, e você está sempre procurando alguma forma de crescer em oração. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Um coração contente vai contribuir para que você persevere em oração. Porque não perseveramos em oração? Mais um sinal do nosso descontentamento de coração. Como é que você vai saber em 2018 que você cresce em gratidão? Estou orando mais. Estou orando mais. Tanto de forma privada quanto de forma pública. Eu me reúno com pessoas para orar. Nós estamos crescendo em ações de graça. Nós oramos. Nós oramos. Uma vida que seca em oração não é uma vida com ações de graças. É uma ordem cumprida com ações de graças. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. É uma ordem. Uma ordem. E ela deve ser cumprida. A gratidão é expressa no serviço generoso ao próximo. Nós já vimos como muitas vezes nós murmuramos no contexto de serviço ao próximo. Nós não somos hospitaleiros, mas nós murmuramos, né? Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, diz 1 Pedro. E aqui nós vemos mais uma vez o conceito de gratidão expressa no serviço generoso ao próximo. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 11 e 12. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. A gratidão expressa no serviço generoso ao próximo redunda graças a Deus. O contexto aqui é interessante porque o apóstolo Paulo fazendo uma coleta entre as igrejas dos gentios para a igreja que sofre em Jerusalém. E aqueles aqui que fazem referência ao versículo, eles estão contribuindo além da capacidade deles. E essa generosidade redunda em graças a Deus, é um ciclo. É um ciclo. Quando nos percebemos devedores do Senhor, quando nos percebemos receptores de tamanha graça, isso é o combustível para a generosidade do nosso coração, nos faz querer ser participantes da obra do Senhor, e quando somos participantes da obra do Senhor com um coração generoso, outros recebem da graça de Deus por nosso intermédio.
E o que eles fazem com essa graça recebida? Eles dão graças a Deus. Eles são tomados, então, por uma percepção da graça de Deus recebida, que nutre neles o combustível de serem generosos. E eles são generosos para com outras pessoas. E o que essa generosidade faz com as outras pessoas? Cresce neles a percepção da graça de Deus recebida. E nutre neles um coração generoso. Generosidade gera generosidade num efeito dominó que redunda graças a Deus. Quando somos sovinas, quando somos mão de vaca, quando somos pão duro, quando não colocamos a mão no bolso na contribuição generosa no reino de Deus, nós estamos tolhendo para que a gratidão cresça no nosso meio. Você cresce em gratidão, contribuindo num serviço generoso. É óbvio que você deve ser um bom mordomo das suas finanças, é óbvio que você deve ter critérios na administração das suas finanças, mas quanto mais contribuímos, mais gratidão geramos. Mas numa cultura extremamente individualista, materialista, consumista, egoísta, nós estamos retendo o serviço generoso ao Senhor e, por conseguinte, tolhendo o crescimento da gratidão no nosso meio. Tolhendo o crescimento de gratidão no nosso meio. Como é que você vai saber em 2018 se você está crescendo em gratidão? Sim, eu tenho sido mais generoso. Eu coloquei novos itens na minha planilha de custo, não sei o que você faz lá. Se você tem uma planilha de custo, ou se você está acostumado a só levar susto no final do mês. Mas, de alguma forma, se organizar para crescer na capacidade de dar. Ah, mas eu ganho tão pouco, é tudo tão apertado. Não é uma questão de quanto você dá, mas um coração grato ao Senhor. Vai dar. Vai dar, esse é o ponto. Às vezes a gente se esconde atrás, às vezes, da timidez. Poxa, mas eu tenho tão pouco, né? Porque nós estamos sempre olhando no horizontal. Sério. Diante do Senhor, o que é alguém que tem 200 milhões na conta e alguém que tem R$2 na conta? Horizontalmente é uma tremenda de uma diferença, você não precisa nem me dizer. Esse aqui está lutando para pagar tarifa bancária, eu sei disso. Mas diante do Senhor, 200 milhões? R$2? Mas um coração entregue ao Senhor vai fazer de R$2 200 milhões. Grato ao Senhor, redundando ações de graças. Redundando ações de graças. A gratidão é o antídoto para a ansiedade. Dessa forma, em 2018, nós vamos poder dizer, eu cresci em gratidão por quê? Eu tenho sido menos ansioso. Tenho sido menos ansioso. As minhas preocupações mudaram. Eu era tomado pela minha ansiedade, eu roía a unha. Eu consigo ir até no manicure agora. Eu tenho unhas para ir no manicure, porque antes eu não tinha unha. Agora eu posso ir. É um antídoto para a ansiedade. Ficamos ansiosos porque somos incapazes de reconhecer o agir do Senhor para prover o que precisamos. Mas é interessante como os salmos, eles captam essa dinâmica. Nós somos chamados o tempo todo para reconhecer as obras do Senhor. Porque reconhecendo as obras do Senhor, nós também estamos afirmando que o Senhor é capaz de fazer hoje. O que aconteceu com o povo de Israel quando ele perdeu a capacidade de saber o que Deus pode fazer hoje, porque não lembrava das coisas do passado? Não foi só ingratidão, foi todo sorte de mal. Está aí o livro de Juízes. O que acontece quando nasce uma geração que desconhece o que o Senhor é capaz de fazer? Daí mais uma razão, meus irmãos, para nos reunirmos e ouvirmos do que o Senhor está fazendo. O que o Senhor está fazendo no nosso meio? A forma como o Senhor cuida de um irmão do seu lado pode ser extremamente edificante ao seu coração, redundando graças ao Senhor e blindando o seu coração da incredulidade do presente. Olha o que o Senhor está fazendo no meu meio, no meu redor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Bom, a gente já sabe como o apóstolo Paulo refuta a objeção, né? Paulo está falando isso, mas ele não sabe qual é a minha circunstância. E ele vai dizer o quê? Eu aprendi
contentamento em toda e qualquer circunstância. Gratidão, então, como nós já vimos, é um ato de fé. Quanto mais grato, mais reconheço o agir do Senhor e mais confiante sou para enfrentar minhas ansiedades. Quanto mais grato, mais reconheço o agir do Senhor e mais confiante sou para enfrentar minhas ansiedades. Entre outras inúmeras verdades que nós extraímos do Salmo 40, essa é uma delas. O salmista agradece livramentos do passado para olhar para os desafios do presente. Para olhar os desafios do presente. A glória de Deus é reconhecida e expressa na gratidão, ações de graça. E Apocalipse capta isso para nós. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Esses seres viventes glorificavam a Deus com ações de graças. Apocalipse 7:12, dizendo: Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ações de graça, gratidão, glorifica a Deus. A questão da gratidão, então, é o reconhecimento da glória de Deus. Um estilo de vida grato, refletindo a graça recebida, glorifica a Deus. Quer viver para glorificar a Deus? Seja grato. Seja grato. Essa é a gratidão na prática. E, num certo sentido, ela reflete o que é o contentamento na prática. E aqui só mais 5 aspectos agora, focando bastante no contentamento. Eu sei que a gente tem usado os dois, não só de uma forma intercambiável, mas a gratidão como a expressão externa de um coração contente. Mas indo um pouco mais a fundo agora, o que é um coração contente? Um coração contente é um coração quieto e calmo. Um coração contente é um coração quieto e calmo. Lembra do Salmo 131? Por vezes a gente luta com agito. E agito não tem tanto a ver com as suas circunstâncias atribuladas. Agito é uma condição de espírito, uma condição da alma. Tenho pensado muito nisso, na habilidade de crescermos com um coração quieto e calmo em meio a muitos ruídos do nosso dia a dia. Porque são vários. São vários. Você tem ruídos dentro de casa, você tem ruídos no trabalho, você tem ruídos nos relacionamentos da igreja, tem ruídos e ruídos. Um coração contente é um coração quieto, é um coração calmo. Um coração contente é um coração alegre. Um coração alegre. É interessante observar o ministério do pastor John Piper. Um homem que Deus usou no nosso tempo, na nossa época, para levantar uma bandeira que já estava sendo esquecida por um tempo. O de encontrar prazer em Deus. O de encontrar prazer em Deus. Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. Um coração contente é um coração alegre. Um coração alegre. Você é conhecido pela sua alegria. Você cresce em alegria. Imagina a história de um rapazinho que convida seus amigos para irem na sua casa. E quando ele chega na casa do seu pai, tem uma piscina enorme. Uma piscina enorme. Uma piscina coberta, ela é aquecida, ela tem brinquedos aquáticos. Uma linda piscina. E os amiguinhos olham então para esse coleguinha e falam assim: puxa, que piscina legal, deve ser muito legal nadar aqui. Mas eu não posso nadar aqui. Seu pai não deixa você nadar aqui? Não. Por quê? Por causa do às vezes, protetor solar, a gente entra, suja a piscina quando a gente nada, molha tudo, aí suja o piso de volta. Meu pai acha perigoso a gente escorregar e cair, então ele não deixa a gente nadar na piscina. Puxa, mas tem a piscina. Então vamos ver o resto da casa? Vamos. Aí eles vão para um parquinho. O parquinho dos sonhos. Piscina de bolinha, tem um forte Apache. Vão brincar? Não, meu pai não gosta que brinca aqui. Por quê? Pode perder umas bolinhas. Tem 2.139 bolinhas. Ele conta todo final de semana. Ele não quer que perca nenhuma bolinha, quer que fique bem aqui.
Então vamos subir no forte. Não, não pode subir, porque madeira de eucalipto, tratada, ele quer que dure bastante. Isso daí, com um bom uso, dura mais de 100 anos. E ele não quer que a gente brinque aqui. Nossa, que esquisito. Então vamos conhecer o restante da casa. Eles chegam na cozinha. Eles abrem a geladeira, pensa. O buffet do Majestic lá dentro. E ele abre a geladeira, está lá o buffet do Majestic. Vamos comer! Não, o pai não quer que coma. Mas tem muito crente que pensa assim. Que Deus nos dá um monte de coisa, mas nós não podemos desfrutar delas. Um coração contente reconhece o que o Senhor nos deu, desfruta delas e é alegre. Deus lhe deu uma porção de coisas, desfrute delas. Eu não estou falando apenas de coisas materiais, estamos falando também de aspectos espirituais. Crente que não desfruta das bênçãos espirituais que lhes foram dadas e tem um coração triste. E ele acha que isso glorifica a Deus. Onde você vai? Vou para a igreja. Nossa, deve ser super legal lá. Esse Deus que você serve deve ser, supimpa. É sim. Só o crente pensa assim. Um coração alegre glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Mostra a nossa satisfação nele. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Um coração contente é um coração grato. Tem sido nosso ponto aqui. Um coração contente aceita toda e qualquer situação. Note, não é fatalismo. E o quinto vai nos ajudar a entender isso, né? Ter um coração contente não é fatalista. Você vê, assim que são as coisas, né? Não, um coração contente, ele pode sim lutar para mudar a sua sorte. Não no sentido randômico, mas no sentido de circunstância. O coração contente, ele pode sim lutar para mudar as suas circunstâncias. Não há nada de errado nisso. E quando que nós sabemos que é um coração contente, mas lutando para alterar suas circunstâncias? Um coração contente não irá apelar para o pecado para mudar suas circunstâncias. A chave é essa. Um coração descontente está disposto a pecar para mudar suas circunstâncias. Um coração descontente está pronto para pecar por causa de não gostar das suas circunstâncias. Um coração contente pode lutar para mudar suas circunstâncias, mas ele não está disposto a pecar para elas. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Para encerrar esse nosso tempo, abre em Provérbios capítulo 30. Versículos 7 a 9. Essa é uma oração fantástica. O camarada Agur, ele ora o seguinte, né, se aproprie dessa oração aqui. 2 coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Afasta de mim a falsidade e a mentira. E ele pede circunstâncias ciente da condição do seu coração. Senhor, tenha graça de mim. Não me dê circunstâncias em que eu vou me achar autossuficiente. Não me dê circunstâncias em que eu vou blasfemar o teu nome e pedir para morrer. Ciente da condição do seu coração, me dê circunstâncias em que o meu contentamento vão florescer. Vão florescer. Eu espero que isso lhe ajude a poder avaliar em termos práticos se o teu coração está crescendo em contentamento e gratidão, diante de talvez algumas resoluções que nós precisamos fazer no nossa próxima palestra. Ok?